Acabo de exercer o meu direito cívico, mas também para se ouvir melhor, se calhar vocês fazerem um pouco de silêncio, não é? Acho que é mais prático. Ok. Acabo de exercer o meu direito cívico neste momento e também queria incentivar, apesar de tantas irregularidades que estão a ser registradas até este momento, mas eu primeiro apelo, uma exortação a todos os moçambicanos, é que todos devem votar e fazer o melhor para votar o mais cedo possível, para que não se deixe tudo para a última hora, que é sempre muito complicado. Este é o primeiro ponto, portanto, quero que fique vincado que nós incentivamos que as pessoas votem, independentemente das irregularidades, dos ilícitos que foram registrados. E para começar, agora, para falar talvez de alguns casos notáveis, exatamente onde eu fui votar aqui, na Escola Completa 25 de Setembro, temos uma senhora que é presidente da mesa, que é não só funcionária pública, mas ela é titular de um dos órgãos mais importantes da inspeção económica do país. E quanto a essa matéria, nós temos uma deliberação da CNE que é muito clara relativamente aos funcionários públicos como membros das mesas de votação. Portanto, notamos logo aqui um flagrante desta natureza. O outro, neste momento, nós fizemos o registro para a candidatura à Assembleia da República dos 11 círculos eleitorais. Em 10 círculos eleitorais, a posição do Partido Podemos difere daquela que foi publicada no auto do sorteio que foi feito. No auto do sorteio, a indicação da posição do Podemos era a posição 17. E agora, em 10 círculos eleitorais, o Podemos aparece na posição 16, sendo que num dos círculos que é teta aparece na posição 15. Estou a falar da Assembleia da República, porque a nível das Assembleias Provinciais, como é sabido, é natural que isto vai variar em função da participação ou não do partido naquela Assembleia Provincial em concreto. Portanto, este é um dos pontos. Temos ainda um caso ainda por apurar de um dos círculos eleitorais em que no boletim de voto, pura e simplesmente, o Partido Podemos nem sequer aparece. Estou a falar dos casos da Assembleia da República. Não se confunda que eu esteja a falar dos casos que têm muitas nuances que é das Assembleias Provinciais. Este é um dos pontos. Outro ponto grave, de elevada gravidade, foi registrado exatamente aqui no distrito onde nós estamos. Em Canfumo, praticamente só nos deram metade das credenciais. A outra metade das credenciais, os órgãos eleitorais a nível distrital de Canfumo, rejeitaram assinar as credenciais. Portanto, são cerca de metade das credenciais que devíamos ter aqui a nível do Canfumo. Temos um caso também importante de salientar, que é o distrito de Cambuquana. São para aí, se não estou em erro, cerca de 300 credenciais, em que o nosso mandatário, depois de receber as credenciais, ele sofre uma agressão física e um assalto. Esse assalto visava exclusivamente arrancar as credenciais dele. Portanto, foi-se uma participação policial, levou-se esta participação policial e fez-se um ofício para os órgãos eleitorais a solicitar uma nova emissão de credenciais e, pura e simplesmente, a presidente da Comissão Eleitoral da cidade, Ana Chemane, pura e simplesmente rejeitou autorizar a emissão de novas credenciais que o nosso mandatário perdeu por um assalto, uma agressão física muito violenta e que tinha provas periciais, provas policiais e um auto de polícia que provava que isso aconteceu. E é um caso interessante porque a senhora Ana Chemane é a mesma senhora que nas eleições autárquicas ela validou resultados falsos que foram provados, primeiro no Tribunal Judicial de Canfumo, de Ramanculo, de Camavota, ficou provado que os editais usados para o apuramento intermédio na cidade de Maputo eram editais falsos. Isso foi provado em tribunal. E é esta mesma senhora, que é a presidenta Ana Chemane, que se mantém lá
digamos, intacta, não é? Mantém-se intacta e não houve nenhuma consequência dela ter validado editais falsos na eleição passada e nesta eleição ela volta, digamos, a sua cruzada contra a oposição e, digamos, rejeitando emitir credenciais que estão provados de que o nosso mandatário perdeu por via de um assalto. Portanto, é isto que nós temos um banditismo eleitoral muito ferrenho aqui na cidade de Maputo e esta senhora é a personificação mais alta, digamos, dessa Babilônia que foi criada aqui ao nível da cidade de Maputo. Ao nível das outras províncias, estamos ainda a apurar, mas temos vários casos também em que, mesmo com credenciais na mão, por exemplo, em Tete temos registros disso, temos registros em Nampula, temos registros em Cabo Delgado, em que mesmo com as credenciais na mão, os nossos delegados de candidatura estão a ser proibidos de se fazer a sala para fiscalizar o processo. Portanto, é um processo que começa de uma maneira atabalhoada. Temos vários casos de cadernos eleitorais que aparecem cadernos com o presidente da mesa diferentes dos cadernos que os partidos receberam por via do STAI, com eleitores diferentes, cadernos totalmente adulterados, claramente adulterados, e temos vários registros ao nível do país. Eu posso dar números mais concretos naturalmente no final do dia de hoje, de fazer uma live a reportar com mais precisão quais são os distritos, quais são os números, mas o que nós temos recebido até agora, posso falar seguramente que temos cadernos adulterados, temos muitos casos de delegados de candidatura do Podemos que estão a ser proibidos de se fazer a sala, temos vários casos em que não se emitiram as credenciais, número suficiente. Então é isto, está montado aqui um sistema mais do que perfeito para se executar, para se operacionalizar uma fraude. Isso está mais do que claro. Não estou aqui a dizer isto porque tenha receio relativamente à base social que nós temos para a eleição. Isso está mais do que claro. Estou muito tranquilo em relação a esta matéria, não tenho nenhum receio em relação a isto. Vimos como é que a campanha decorreu, todas as sondagens oficiais e não oficiais nas redes sociais indicavam uma votação expressiva, uma tendência de voto expressiva acima de 80% para o Venâncio. Portanto, não tenho receio nenhum em relação a isso, mas não me posso furtar de falar destes casos extremamente graves que representam, digamos, para mim, situações que os juristas vão poder apurar isso, mas na minha apreciação prévia são situações extremamente graves e que podem ter um grande, digamos assim, impacto no resultado final. Mas eu volto a dizer, até que a gente faça uma apreciação definitiva sobre isso, queria convidar a todos os eleitores a votar em massa. Se nós votarmos em massa, mesmo que eles façam todos os truques que estão aqui a fazer, mesmo que eles façam todo este esquema fraudulento, babilônico, de desvirtuar a vontade do povo, se nós votarmos em massa, nós temos possibilidades para que a vontade popular não seja adulterada.